Você vai ter aí essas trocas provocadas pelas eliminatórias da Copa, né? E a principal delas é a entrada do Henrique Almeida no lugar do Bolanhos. Muda alguma coisa no seu sistema ofensivo? O que você perde, o que você ganha, dadas as características que cada jogador, né, características pessoais de cada atleta. O que você vai ter com o Henrique Almeida, que talvez não tivesse com o Bolanhos? Por característica, o Henrique é um jogador de jogar mais dentro, próximo dos zagueiros, né? O Miller tem capacidade e desejo de se movimentar um pouco mais pelo ataque, caindo em muitos momentos, como a gente viu no jogo de ontem da seleção, pelos lados do campo. E isso nos dá, evidentemente, perdas e ganhos. E nesse caso, né, com a entrada do Henrique, né, eu tenho um jogador a mais para brigar ali na linha defensiva do nosso adversário, né, com a tentativa de empurrar e criar os espaços para quem vem de trás poder ocupar. Né, e um jogador de definição próximo ou dentro da área, que tem um bom arremate de perna esquerda e de perna direita também. Né? Roger, é um jogo atrasado ainda pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o Grêmio dos candidatos ou que estão disputando o título é o único que vai ter uma sequência maior de jogos agora pela frente, quarta e domingo. Quanto isso pode atrapalhar o rendimento do Grêmio nessa sequência de segundo turno do campeonato ou auxiliar, principalmente o momento do Grêmio, o momento do Botafogo, que jogou no meio de semana, acabou sendo derrotado pela Copa do Brasil? Mais uma vez, isso pode nos dar uma vantagem, pode ser bom ou não, né? Partindo do ponto de vista, né, dos jogos recentes do nosso adversário e dessa sequência que ele teve jogando segunda, jogando ontem e jogando conosco depois de amanhã, né, a tendência é que entre um time mais desgastado em campo. Né, o passo que nós tivemos a semana toda para trabalhar, né, ajustar algumas coisas, né, e treinar outras que a gente imagina já como uma estratégia para o jogo. Né. Depois é que seguirá uma trajetória de jogos quarta e domingo que só vai parar lá no último jogo do ano pelo Campeonato Brasileiro. Né, agora, né, é o nosso calendário. Né? No começo do ano se falou que não haveria jogos em data FIFA, né, mas, né, um jogo atrasado, cá estamos nós. Né, o único da rodada a jogar. Né, e para a sequência também, né, os jogos que virão a seguir também são jogos um em cima do outro. Né, algumas equipes tiveram em outro momento, nós teremos agora, né, mas, né, eu prometi que não falaria mais nesse nosso calendário. Né, mas vamos lá, vamos enfrentar e esperar que a gente consiga, nessa rotina, né, conseguir nos manter e tirar essa diferença ali da frente. O jogo de domingo é muito importante, que nos daria a condição de, vencendo o Botafogo, novamente estar próximo daqueles que estão liderando e dentro do G4. Roger, não sei se você teve a oportunidade de jogar, talvez nesse estádio, quando atuava pelo Fluminense. Sim, jogou. Joguei. Atualmente, a informação que chega, e todos que lá têm atuado, é de que o gramado é muito ruim, muitas reclamações ontem dos jogadores do Cruzeiro, por exemplo, nesse sentido. Isso te causa uma preocupação maior e, eventualmente, até um prejuízo maior a um time como o Grêmio, por seu estilo? E outra, ainda sobre ambiente, como é enfrentar um adversário que vem de uma derrota de 5 dentro de casa? Então, eu joguei lá, sim, quando eu atuava pelo Fluminense, acho que pelo campeonato regional ou um amistoso. Me lembro da ida à ilha para jogar. Naquele momento, já era um estádio onde os tipos de grama já eram diferentes. Né? Então, se o gramado hoje não está tão bom, a gente tem que se adaptar ao que o nosso campo vai oferecer. Né? E olhando visualmente, né, da TV, realmente, né, parece alguma irregularidade que a gente vai atestar ou não lá no momento. Né? Mas também, o que me parece, as dimensões do campo, muito embora a CBF, em teoria, né, teria, né, unificado, né, o tamanho dos campos, quem já esteve lá e jogou por lá,
né, me parece que é um campo mais apertado, né? Principalmente se a gente visualmente, como eu disse, da TV, olhar a diferença da linha lateral da área para a linha lateral do campo, né, me parece que tem diferença. Mas, como eu disse, isso a gente vai atestar lá no momento. Mas, de toda forma, o Botafogo jogando em casa é forte, né? Independente do resultado que aconteceu ontem, né, que se a gente pegar o resultado do jogo, talvez não traduza o que foi a partida, né? Se a gente lembrar, né, um segundo gol anulado do Botafogo logo no início do segundo tempo, né, que seria o gol que daria vantagem, poderia dar outro panorama para o jogo, né? O Botafogo vem de bons e maus resultados dentro da competição, mas é uma equipe que tem jogado bons jogos, né? E nós não vamos basear o nosso adversário que nós vamos enfrentar pelo resultado recente negativo que teve dentro de casa, e sim imaginando os melhores jogos, os melhores momentos que o Botafogo teve na competição. Roger, ali no treino eu notei uma certa inversão do Jailson, né, o lado do Jailson e do Wallace, né? É uma tendência para o jogo, assim, tu ficar variando os lados dele, tu vai fixar, como é que vai funcionar isso? Não, eu queria só também ver ali como agir, se eles conseguiram agir com naturalidade em lados invertidos do campo, né? Porque no jogo contra o Atlético, o Wallace, por capacidade, né, por estilo de jogo, né, vinha em muitos momentos buscar a bola mais ao lado do Maicon, né, com o Marcelo também logo à sua frente, não se projetando para as costas do adversário, né? Diferente do Jailson, né, que tem a facilidade e a destreza de jogar um pouco mais de costa para o seu campo, o seu gol, e conseguir girar em cima da marcação e progredir no campo, né? O Wallace consegue transitar melhor, né, em diagonais e em condução de bola, né? Isso fez com que em alguns momentos no jogo contra o Atlético a gente tivesse mais gente circulando a bola por trás e pouca gente na entrelinha do adversário. Imaginando essa troca de lados, né, possibilitando que o Jailson pudesse fazer mais o jogo de entrelinha, né, com o Marcelo Oliveira, que também tem facilidade mais de tocar e fazer o jogo de passagem, permitindo que, do outro lado, o Edilson pudesse se projetar para a entrelinha e daí o Wallace, dentro do seu jogo, poder pegar a bola com o campo mais aberto à sua frente. Essa foi uma alternativa ali para que a gente consiga organizar, né, e quantificar, né, o que eu via até mesmo o Tite falar em muitos momentos, né, que tu consiga atacar com 6 jogadores. Né, a gente viu bastante. E se tu quanto mais jogadores tiver atrás da linha da bola, menor será o número de jogadores que tu vai ter na entrelinha e, por consequência, dentro do campo do adversário para jogar. Essa foi uma tentativa de troca de lado ali para sentir como é que os dois se comportavam. Roger, causou frustração em determinados momentos, quando o Grêmio tinha que dar aquele diferencial para subir, os resultados que não eram exatamente o que o clube esperava, que o time esperava, que o torcedor esperava. Esses seriam daqueles momentos, já que o Botafogo não tem os mesmos objetivos que o Grêmio, aparentemente, na competição, que o Grêmio teria que dar aquele algo mais para chegar lá em cima. Isso chega a te angustiar também, de certa forma, como o próprio torcedor? Não me angustia. Os objetivos diferentes, né, ao qual você está se referindo, né, a gente não sabe, né, se eles são diferentes. O que eu sei é que há sempre um respeito muito grande por todo o adversário que a gente joga, né, imaginando, né, o contexto do jogo. E todo jogo ele se torna decisivo a partir do momento que a competição se desenrola para uma fase mais decisiva, né, e mais definitiva da competição. A frustração pelo passo à frente, se é que a gente pode dizer assim, em alguns momentos que nós deixamos de dar por um resultado que nós não tivemos, ela não é só do torcedor. Ela também nos atinge, mas a gente entende que a frustração ela é
como eu disse em outros momentos, proporcional à expectativa que ela é gerada. Agora, nos jogos que nós atuamos bem e não vencemos, como foi no jogo contra o Atlético, nós sabemos que se mantivermos esse nível de atuação, as vitórias virão. Diferente de outros momentos que nós não atuamos bem e reconhecidamente afirmamos isso, aí sim a gente tem que ficar preocupado. Agora, domingo é uma outra oportunidade. Independente de a gente estar jogando fora da nossa casa, a gente precisa muito desses 3 pontos que vão nos colocar de novo ali, dentro do G4 e numa condição especial dentro do campeonato. Roger, você falou recorrentemente que a janela te causava preocupação. Com o fim da janela, a permanência do Luan e do Wallace, tu fica mais tranquilo e, dentro disso, alguns rivais perderam peças. Pode ser uma vantagem para o Grêmio para a sequência do Brasileiro? Alguns perderam, outros contrataram. Lá no começo da competição, quando me perguntaram a respeito se eu tinha aqueles times que eu imaginava que fossem brigar ali na frente, eu me recordo que a resposta que eu dei foi que o campeonato ia mudar muito, ia alterar muito, porque alguns times iam começar de irregular, iam perceber isso, ao longo do caminho iriam contratar, outros iriam perder na janela, as convocações influenciariam, os resultados, as lesões também poderiam tirar força de alguns potenciais candidatos. E isso tudo aconteceu dentro da competição. O Botafogo, qual o nosso adversário no domingo, começou de forma regular, contratou, reforçou seu elenco, hoje vive um momento diferente na competição e ascensão. Outros times que começaram bem, perderam jogadores e perderam um pouco de força, conseguiram dentro do seu elenco, assim como a gente conseguiu sobrepor a saída do Juliano, por exemplo, conseguindo achar dentro do nosso grupo um jogador como o Jailson, que se destacou e entrou bem também, com as ausências de Luan, Miller, Wallace, agora Jeromel na seleção. Agora acabou que diminui cada vez mais os elementos que vão desequilibrar o campeonato. Agora são as convocações, que até o final do ano ainda terá outras. E o calendário, que muda as datas dos jogos, imagino atendendo interesses outros que não, obviamente, o futebol. Roger, por gentileza. Queria que falasse sobre a concentração para essa partida, porque contra o Atlético Mineiro foi um descuido que custou menos 2 pontos. E aproveitar para perguntar sobre o Tite. Gostou do que viu ontem na estreia dele? Eu gostei bastante. É difícil jogar lá. A seleção foi antes, para se adaptar à velocidade da bola, e ter um pouco de aclimatação fisiológica, e eu acho que fez muito bem. E coletivamente nós jogamos bem. Com a estreia do Gabriel Jesus fazendo gols importantes, com a naturalidade de um veterano na seleção. Algumas coisas já muito bem delineadas e que a gente percebe que já tem um indicativo, se não do trabalho especificamente, que foram poucas sessões de treino, mas de muita conversa ali do Tite. Foi animador, realmente. Eu espero que continue com essa evolução, que todos nós estaremos muito felizes. Como? Concentração para domingo? Sim, perdão, César. Sim, é manter-se concentrado o tempo todo. Contra equipes que podem decidir, tem jogadores que podem decidir um jogo com um toque na bola. A gente tem que estar sempre concentrado. O Botafogo tem o Sassá, que é um atacante que joga bem dentro da área e sabe jogar entre os zagueiros. Tem o Camilo, que é um meia atacante, um meia organizador, que também tem chegada na área. Tem o Neilton, que é o atacante de lado, e que recompõe defensivamente, que é muito incisivo e com vitória pessoal.
O momento do Botafogo, embora os últimos 2 jogos tenham sido de derrota, é bom, né? E é contra esse adversário que nós temos que pensar em enfrentar, né? E concentrado do começo ao final do jogo para garantir um bom jogo e uma vitória, se possível. Roger, me permita voltar na situação do Wallace e Luan, porque são os principais jogadores do Grêmio e vivem, quem sabe, o melhor momento da carreira dos jogadores tecnicamente. Queria que você falasse se você chegou a conversar com eles depois do término dessa janela, da permanência deles no Grêmio, principalmente porque são jogadores muito cotados para ir para o futebol europeu. E você foi jogador, sabe que muitos deles têm o desejo de jogar fora aqui do Brasil. Não, sinceramente, eu ainda não tive a oportunidade de falar com os dois a respeito desse término, né, das transações e das vendas, né? Mas a janela fechou, né? Mas as negociações ainda podem acontecer, né? Agora, como ex-atleta, eu imagino que na cabeça deles, assim como passava na minha cabeça quando define uma situação, né, por sim ou por não, né, isso te dá uma tranquilidade um pouco maior para trabalhar, né? Não que tu vai deixar de pensar no futuro, né, e vislumbrar alguma coisa na próxima temporada, nas próximas temporadas, mas seguramente isso traz, né, o 100% do foco e das atenções, né, para o que está acontecendo no hoje, no agora, né? Isso é bom para a gente, né? Em momento oportuno, eu quero muito poder conversar com eles, dividir a minha experiência, né, e contribuir de alguma forma, né, com esses momentos que são vividos, né, na vida do atleta.